Vamos falar sobre operadores em C#. O que é que significam os operadores? Nós temos 5 grandes grupos de operadores. Os operadores são sinais e símbolos que permitem fazer um conjunto de operações com variáveis e com valores. Neste caso temos operadores do tipo aritméticos, operadores para fazer operações matemáticas, neste caso. Depois temos operadores de atribuição, iremos ver como funcionam. Operadores de comparação, para verificar se determinados valores são iguais, diferentes, etc. Temos operadores lógicos, e temos também operadores bit a bit, ou chamados bitwise, que neste caso concreto nós não iremos focar porque são muito pouco utilizados. Comecemos por ver o que são os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos, tal como o nome indica, são operadores matemáticos, isto é, são símbolos, estes símbolos que nós estamos aqui a ver, o mais, o menos, o asterisco, a barra e o símbolo da percentagem, e que permitem fazer as operações mais básicas de matemática. Neste caso temos as 4 operações mais básicas, a adição, subtração, multiplicação e divisão, e temos ainda o módulos, que é este último sinal que aqui está. Explicando de uma forma muito rápida o que é que cada um dos sinais faz, neste caso temos aqui uma adição, utilizamos o sinal mais, temos a subtração, utilizamos o hífen, que neste caso funciona como o sinal menos, depois no caso da multiplicação utilizamos o asterisco, temos ainda, no caso da divisão, a barra e depois o módulos, que é o resto da divisão, é representado pelo sinal de percentagem. Como é que isto funciona? Basicamente como funciona a matemática. Neste caso nós podemos estar aqui, neste exemplo, a atribuir valores a uma determinada variável, ok? Que resultam de uma operação matemática. Cada uma delas utilizando um diferente operador matemático. Por conseguinte, podemos fazer aqui 2 ou 3 experiências muito rápidas. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero apresentar o valor de A, eu vou comentar todo o resto do meu código e, neste caso, o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer as operações diferentes. Neste caso, utilizando os operadores diferentes. Neste caso, nós temos aqui o valor 5, é a adição. Nós vamos executar aqui o código. Cá está então o valor 5. Se nós colocarmos aqui então o sinal negativo, vamos ter o resultado 1, ok? Ali está ele. Vamos ainda ter aqui a possibilidade de multiplicar e vamos ter então o valor 6, ok? Vamos ter aqui 3 vezes 2, ok? Aqui está o valor 6. Depois temos a divisão e neste caso a divisão vai nos apresentar aqui um número arredondado, ok? Neste caso vai apresentar aqui o 1, ora 3 a dividir por 2 não é de facto o valor 1, é um valor com casas decimais. Apenas a título de curiosidade, o que nós teríamos que fazer aqui era eventualmente colocar aqui float e depois o float de 2, neste caso 3 a dividir por float de 2, porque o 2 estava aqui identificado tal como o 3 como um valor inteiro, vamos ter ali um resultado. Vamos ver então aqui o output, ok, e cá está então 1,5 para termos então o resultado correto. Vejamos agora o que são operadores de atribuição. Os operadores de atribuição, já falámos aqui basicamente sobre o principal, que é o sinal de igual. Isto é, se eu colocar int a é igual a 10, eu estou a usar um símbolo de atribuição. No entanto, este, sendo o facto de ser o mais conhecido, o sinal de igual, vamos ter aqui algumas variantes que eu vou passar a demonstrar. Neste caso, nós temos aqui um exemplo que nos mostra a definição de variáveis, como nós já tivemos a ocasião de ver, com o símbolo de atribuição, ok? Neste caso o operador de atribuição, que é o sinal igual, e temos 3 variáveis, A igual a 10, B igual a 20, C igual a 30. No entanto, reparem agora o que acontece aqui. O valor de A vai ser adicionado ao valor de B, isto é, A, que é igual a 10, se formos utilizar um sinal ou um operador de atribuição, neste caso designados também por operadores compostos, porque têm 2 sinais, o que nós vamos ter aqui então é o valor de A, que é originalmente 10, a ser acrescentado ou somado ou adicionado com o valor de B, que é 20. Então o resultado será 30. O mesmo vai acontecer aqui, no caso de termos o A menos igual a B, o que nós vamos passar a ter é o valor de A igual a menos 10. Depois, na multiplicação, podemos ter A a multiplicar por B, e o valor passa a ser atribuído automaticamente à variável de A, o que quer dizer que vamos ter 200, neste caso o A é 10 e o B é 20,
esta simbologia vai fazer com que o A passe a ser igual a 200. O B não sofre qualquer alteração, uma vez que este sinal de operador composto vai alterar a variável que está do lado esquerdo. Depois temos ainda o B a dividir pelo A, neste caso vai dar 2. Aqui sim estamos a alterar o valor da variável B. B é igual a 20, A é igual a 10. Ora, B a dividir por 10 vai ser igual a 2 e o valor de B passará a ser 2. E no caso do resto, ou do módulos, vamos passar a ter o valor de B igual a 0 se usarmos este tipo de statement. Existe ainda um conjunto de outros operadores chamados de incremento e decremento. No exemplo que temos agora ali, temos ali um conjunto de erros, mas isso não é importante. O que interessa é o texto. Quando falamos de operadores de incremento e decremento, estamos a falar da utilização de dois sinais seguidos. E neste caso, o mais característico é vermos o mais mais ou o menos menos. Mas como podemos reparar aqui, eu vou separar por uma linha, nós temos dois tipos de utilização, vamos dizer assim. Ou melhor, a posição dos sinais é diferente. Neste caso, nós temos um post-increment, neste caso temos aqui um pós-incremento, ok? É assim que se deve definir, que é uma sufixação, isto é, nós vamos colocar um sinal a seguir ao valor da variável. Já vamos ver qual é o efeito prático que tem quando utilizamos esta simbologia no código. Temos também o sinal menos menos. Depois temos por prefixação ou pré-incremento. Temos aqui o mais mais x e o menos menos x. Bom, vamos aqui a um exemplo prático. Vamos colocar aqui int x é igual a 10. E se nós agora formos aqui utilizar um sistema de output, que eu vou simplesmente aqui copiar e colar para ser mais rápido, eu vou colocar aqui para apresentar-nos então o valor de x. Ora, se eu agora executar o código, o que vai acontecer então é que nós vamos passar a ter o valor 10, que é exatamente o valor de x. Agora reparem o seguinte, se eu utilizar aqui no interior do meu código o sinal mais mais antes do x, o que vai acontecer é o seguinte: o valor de x, quando for apresentado, já vai estar incrementado em uma unidade. Quer dizer que vai passar a ser o valor 11. E o que é que aconteceu aqui neste caso? Quando eu peço para ser apresentado o valor de x, eu tenho por prefixação um valor de incremento, ou neste caso um operador de incremento. Ora, o mais mais vai sempre acrescentar uma unidade. E neste caso, primeiro é acrescentada a unidade e só depois é que é apresentado o x. Ora, o que acontece agora, no entanto, é o seguinte. Se eu colocar aqui o mais mais como sufixo, isto é, uma pós-incrementação, o que vai acontecer é que primeiro vai ser apresentado o valor de x e só depois é que x vai passar a ter o valor de 11. Ora, o que é que isto significa na prática? Que quando eu chegar a esta statement, ou esta declaração, ela vai, de facto, apresentar x no seu estado original, mas a partir desta linha em diante, x passará a ter o valor de 11. Obviamente que esta circunstância acontece também para a utilização do operador de decremento. Vamos ver como são utilizados os operadores de comparação. Os operadores de comparação têm uma finalidade muito específica. É colocar aqui um resultado a uma determinada preposição, isto é, perante uma pergunta, que vai ser a comparação entre dois valores, nós vamos utilizar simbologias que nos vão determinar se essa preposição é verdadeira ou falsa. Nós temos aqui no exemplo 6 variáveis booleanas. São variáveis que apenas podem assumir dois tipos de valores, ou verdadeiro ou falso. No caso da variável A, o que nós estamos a dizer é que ela vai ter um valor resultante da análise deste código que aqui está. E como nós podemos reparar, temos aqui a utilização de dois símbolos e não de um. Aqui estamos a perguntar se 2 é igual a 3. Ora, podemos perguntar a nós próprios porque é que não usamos apenas um sinal. Ora, neste caso nós estaríamos a usar um sinal de atribuição, um operador de atribuição. Então, nesta circunstância, nós temos que utilizar dois sinais de igual. Aqui estamos a perguntar se 2 é igual a 3. Ora, esta preposição é falsa, por conseguinte, a variável A iria ter o valor false.
No caso da variável b, nós estamos a perguntar uma coisa diferente. Estamos a perguntar se 2 é diferente de 3. E para colocarmos esta simbologia, nós vamos utilizar então o ponto de exclamação seguido de um sinal de igual. E esta simbologia, ou este operador de comparação, é o operador de negação, neste caso, porque vai perguntar se um valor não é igual ao outro, ou é diferente. E neste caso seria verdadeiro. Depois temos os outros operadores. Neste caso, o maior do que 3, o menor do que 3, maior ou igual e menor ou igual. E finalmente vamos falar sobre os operadores lógicos. Deixei ficar propositadamente os operadores de comparação, que são estes que aqui estão, uma vez que eles têm uma relação muito próxima com os operadores lógicos, que são estes que aqui estão. O que nós podemos observar aqui é que, em relação à simbologia, aqui temos dois sinais de igual, o sinal de diferente, maior, menor, etc. Aqui vamos ter mais dois sinais diferentes e depois aqui um tipo de utilização também diferente. Bom, vamos explicar cada um deles. O que é que significa aqui? Nós aqui fizemos uma pergunta, 2 igual a 3. Mas vamos imaginar que nós queremos analisar várias condições em simultâneo. Para isso nós utilizamos os operadores lógicos. Os operadores lógicos vão nos permitir agregar mais condições à nossa pergunta. Eu posso querer perguntar se 2 é igual a 3 e 5 é igual a 6. Ou posso querer perguntar se 2 é igual a 3 ou 5 é igual a 6. Bom, é isso que nós temos aqui. Reparem o seguinte, o que nós temos aqui é o operador e. Ora, neste caso, esta preposição vai dar falso. Porquê? Temos aqui duas perguntas. Se verdadeiro e falso, neste caso, nós vamos ter falso. Porquê? Bastará que exista apenas um valor falso para que qualquer destas expressões que aqui está seja falsa. Explicado desta forma pode ser um pouco complexo, mas já vamos dar aqui exemplos práticos. Aqui, true ou false vai dar verdadeiro. Porquê? Verdadeiro ou falso vai dar sempre verdadeiro. Okay? E depois temos aqui, se for diferente de verdadeiro. Bom, vamos aqui mostrar um exemplo. Se eu colocar int AA igual a 1 e int BB é igual a 2, int CC é igual a 3. Se eu quiser colocar aqui o seguinte, bool DD é igual a, e agora perguntar isto, AA igual a 3 e BB igual a 4. Okay? Ora, o que é que nós temos aqui de facto? Embora a sintaxe possa não estar bem definida, ou neste caso nós temos aqui DD para não causar erro, o que nós estamos aqui a fazer são duas questões. E o que as está a ligar é de facto o operador lógico. Então o que acontece é o seguinte, a primeira pergunta é perguntar se o valor de A é igual a 3. E já vimos que não é. E depois perguntamos se o valor de B é igual a 4. Também não é. Então temos aqui falso e temos aqui falso. Ora, falso e falso, nós vamos acabar por ter um determinado valor na variável B. Vamos verificar que valor é que resulta daqui. Para isso, o que eu vou colocar aqui é o código para fazer aqui um output, ok? Então vamos colocar aqui DD, e neste caso o DD vai apresentar-nos um determinado valor. Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui quando eu executar o meu código. Reparem o seguinte, ele vai me indicar que é falso. Porquê? Quer uma, quer outra preposição são falsas. Por conseguinte, basta existir uma falsa para todas serem falsas. Então, reparem o seguinte, se eu agora colocar aqui o A igual a 1 e o BB igual a 4, o que é que vai acontecer? Bom, vamos executar, ver o resultado e continuamos a ter falso. Porquê? Porque AA de facto é igual a 1, mas BB é igual a 4. Ora, AA igual a 1 e BB igual a 4 não é verdade. Porquê? Porque estas duas preposições que aqui estão, ou estas duas questões, não são as duas verdadeiras. Vamos, no entanto, aqui alterar isto no sentido de termos as duas preposições verdadeiras. Temos A igual a 1, B igual a 2 e é de facto isso que acontece. Se agora formos executar o código, o resultado que vamos obter
passa a ser então o true. Relativamente ao operador de negação, ou o operador not, nós vamos depois ter a ocasião de verificar, quando chegarmos aos ciclos, como é que ele é utilizado. E vocês vão ver que é extraordinariamente simples de perceber a sua eficiência. Façamos, entretanto, uma breve referência à precedência de operadores. Neste caso concreto, vamos também aqui aproveitar para introduzir uma outra forma de apresentar os resultados, para não estar sempre a arrastar para aqui o quadro com os resultados. Neste caso, os resultados vão passar a ser apresentados aqui neste quadro do Output. Para isso usei o System Diagnostics Debug WriteLine e novamente o WriteLine. Ora, o que nós temos aqui é então um exemplo do que é a precedência dos operadores. Tal como acontece na linguagem matemática, nós podemos fazer operações aritméticas utilizando operadores aritméticos vários. Neste caso, nós podemos ter várias parcelas ou vários componentes de uma determinada operação e podemos fazer aqui 3 mais 5 a multiplicar por 2, etc. No entanto, existem regras de precedência no que diz respeito à execução das operações. Se deixarmos ficar as coisas desta forma, o que vai acontecer então é que nós vamos ter 3 mais 5 é igual a 8, 8 vezes 2 seria igual a 16. Bom, será que é mesmo isso que acontece? Porque reparem, eu aqui tenho 3 mais 5 a multiplicar por 2. Bom, vamos verificar aqui, executando este código, o que é que acontece aqui nos resultados. E podem ver aqui que temos o 13 e depois temos o 16. Então, se nós analisarmos o que é o A, porque estamos a imprimir o A e depois o B, nós temos aqui 5 vezes 2 é igual a 10. 10 mais 3 é que vai dar 13. Então, neste caso, nas regras de precedência, a multiplicação vai aparecer antes de ser feita a adição. Muita atenção a este aspecto. Na maior parte dos casos, o que é que nós vamos acabar por fazer? Vamos utilizar os parênteses. Porquê? Independentemente das regras de utilização dos operadores aritméticos e a sua respectiva precedência, elas vão ser todas ultrapassadas a partir do momento em que nós passamos a utilizar os parênteses. Os parênteses vão ficar na cabeça, no topo da hierarquia da precedência de operadores. Então, todas as operações que tiverem um parênteses vão ser as primeiras a ser executadas. Daí que, neste caso, nós tenhamos o B igual a 16. Porquê? 3 mais 5 é igual a 8 e só depois é que a multiplicação é realizada. Temos assim uma visão muito introdutória do que é a utilização da precedência de operadores e que é muito utilizada quando estamos a desenvolver código.